Esse vídeo é um guia completo para a liderança. Eu vou te mostrar o passo a passo que um líder iniciante na gestão de equipe precisa seguir para se tornar um líder de sucesso. Entenda líder de sucesso como aquele que consegue uma ótima visibilidade profissional, porque sabe engajar a sua equipe e, consequentemente, bate as metas de forma consistente, estando preparado ou preparada para um crescimento na carreira. Ou seja, você vai aprender como organizar a sua rotina como líder e conseguir engajar a sua equipe em apenas 4 semanas. Fala, líder! Tudo nice com você? Aqui eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder. Então, se você é líder, aqui nas minhas redes eu vou te ajudar a conduzir uma equipe no sentido de bater meta todo mês, mesmo que você tenha uma equipe desmotivada. Sim, é possível você bater meta todo mês com uma equipe desmotivada, desde que você saiba o caminho para reverter esse cenário. E é este o meu objetivo aqui nas redes sociais. Porque se você não tem uma equipe engajada, se você não tem uma equipe motivada, esquece, você não vai conseguir bater metas e aí você vai ficar naquele modo piloto automático. E esse é um dos pontos que eu cansei de assistir conteúdos de liderança, porque a grande maioria traz o que o líder precisa fazer. Isso ele já sabe. Ele já sabe que ele precisa ter uma equipe motivada, ele já sabe que ele tem que bater meta todo mês, ele já sabe que ele tem que ter o respeito da equipe, ele sabe que ele não pode ter faltas, ele sabe que o chefe precisa respeitá-lo, ele sabe que ele precisa fazer apresentações de resultados para explicar muitas vezes aquilo que nem tem explicação. Mas como organizar uma rotina de liderança para colocar em prática tudo isso? É o como que falta nos conteúdos. E é isso que eu estou aqui disposta a trazer para você. Como você conseguir motivar a sua equipe ao ponto de você bater meta todos os meses com ela. Como organizar essa rotina insana. É isso que eu vou trazer aqui nesse conteúdo de hoje. É uma aula. Eu ensino os meus alunos que pagam para estar nas minhas mentorias o que eu vou te entregar de graça hoje. Você que não é líder, tchau, foi um prazer ver você passando por aqui, mas eu não quero curiosos. Poxa vida, eu vou lá para dar uma força, eu não preciso desse tipo de apoio e eu não estou sendo aqui arrogante. É porque a gente pode confundir, se a gente atrai pessoas que não estão ao encontro daquilo que eu quero atrair, que são líderes. E falando no modo piloto automático, eu já quero mandar o recado aqui para os líderes mimizentos de plantão. Nice, o que é um líder mimizento? Líder mimizento é aquele líder que está acostumado a trabalhar no modo piloto automático, ou seja, não pensa para agir, simplesmente sai fazendo, segue o efeito manada, a empresa mandou, ele vai lá e faz, sem pensar, sem criticar. E aí depois reclama que não tem tempo para almoçar ou para jantar, reclama que está com uma equipe que não é engajada, reclama que está com índice de faltas absurdo na equipe, que é o absenteísmo, reclama que o chefe não dá crédito, que a equipe não tem confiança e por aí vai, né? Então, você que vive reclamando disso, saiba que ninguém, além de você, é responsável por tudo isso. E sabe por quê? Porque você insiste em atuar com as velhas práticas de gestão que não funcionam mais. Aquela liderança de vamos lá, galera, toma um docinho aqui. Gente, esquece, isso não funciona mais, não é isso. Nós estamos atuando à frente de equipes e muita gente fala, esse público não quer nada com nada. É simplesmente porque a liderança não acompanhou o ritmo dessa galera. E aí quer engajar um público hoje da mesma forma que engajava há 20 anos, sei lá, mais de 18 anos atrás. Hello, né? Então, se você não está a fim de se atualizar e mudar essa mentalidade, esse formato de atuação, eu não quero você aqui, porque eu não estou aqui para perder tempo com gente mimizenta, com gente que prefere ficar reclamando, prefere fazer o mais do mesmo porque é mais rápido, é mais fácil, mas será que é o que a empresa espera de você? Será que é o que a sua equipe tem de expectativa para você conseguir motivar essas pessoas e, consequentemente, bater meta todo mês? Então eu quero deixar aqui essa reflexão e que se você não estiver verdadeiramente a fim de colocar o que eu vou te apresentar no conteúdo de hoje, dando aqui o meu melhor na prática, não quero você seguindo os meus conteúdos. É uma perda de tempo para mim e eu não estou aqui para perder tempo, eu estou aqui para ajudar líderes que
querem ser ajudados. Quem não quer, gente, é um favor que você me faz. Eu não vou ligar se você dá um dislike, dependendo da rede social que você estiver assistindo. Eu não vou ligar se você parar de me seguir, não tem problema. A nossa amizade continua a mesma. Mas eu quero aqui líderes que realmente querem mudar. A gente está no início de um novo ano e não é possível que você vai querer fazer mais um ano igual a todos os outros. E por melhor que você tenha ido, será que nada é tão bom que não possa melhorar o tempo todo? Será que você não pode dar para você, não é nem para mim, uma oportunidade de fazer diferente, que vai te dar um trabalho no primeiro momento, mas trabalho por trabalho você já tem aí no seu dia insano, mas que se você persistir, você vai conseguir organizar o seu dia a dia, você vai ter fôlego para trabalhar. E no final desse vídeo você vai entender de forma prática que fazer uma organização da forma que eu vou te ensinar vai valer a pena. Cada segundo que você abrir mão para você estruturar tudo isso. Eu vou te explicar como você vai fazer o passo a passo dessa organização da sua rotina como líder para você conseguir ter tempo de ajudar as pessoas da sua equipe a efetivamente reverter qualquer cenário de desmotivação para você então bater meta todo mês com a sua equipe. Dito tudo isso, bora para a prática. Hoje é aula mão na massa, literalmente. Eu vou te mostrar como eu, como líder, organizo a minha rotina, aplicando, obviamente, o meu método Gestão Sem Neura, para ser possível eu encerrar o meu expediente com os meus e-mails em ordem, encerrar o meu expediente de trabalho dentro da minha carga horária. É claro que eventualidades acontecem, que eu vou precisar estender o horário em situações eventuais e não de maneira frequente, como provavelmente você faz aí. Você vai conseguir sair para sua 1 hora de pausa, né, de almoço ou janta, dependendo do seu turno, sem a preocupação de que a casa vai cair, de que quando você voltar as coisas estarão totalmente fora do lugar. Sem precisar ter uma atuação de apagar incêndio, sem saber o que priorizar no seu dia a dia de trabalho. Então é isso que eu vou trazer como proposta para esse conteúdo de hoje. Bora lá para a tela. Muito bem, não se assusta. Em alguns momentos você vai perceber que eu vou descompartilhar a tela quando eu quiser dar ênfase em algum assunto, mas daqui para frente o maior tempo aqui do conteúdo estará com a tela compartilhada, porque é prática. Eu preciso que você veja o que eu vou falar como explicação para você associar mais fácil. Lembrando que tudo que eu coloquei aqui são exemplos fictícios, situações hipotéticas que eu trouxe de fato como exemplo, mas que acontecem na prática do dia a dia de qualquer líder comum. Então, bora lá para a explicação. Vou aumentar a tela aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Então, eu estou partindo do princípio que você tem 30 liderados, que dependendo da empresa vai chamar de analista, operador, consultor, aí você traz para a tua realidade, tá bom? Como líder, para a realidade do teu negócio. Independentemente da nomenclatura ser consultor, operador, analista, o fato é, eles são teus liderados. Então, por isso eu coloquei uma nomenclatura mais generalista. Beleza, acompanhe coluna a coluna comigo. Ao lado do nome dos seus analistas, você vai trazer o resultado histórico dos últimos 3 meses. Neste exemplo, considerando que nós estamos no mês de janeiro, eu estou trazendo os meses de novembro, de dezembro e de janeiro, tá? Estou partindo do princípio, no meu exemplo fictício aqui, que o mês de janeiro também já encerrou. O mês está fechado, então eu trouxe os resultados dos últimos 3 meses fechados. Até aqui, nenhuma novidade para o teu dia a dia, certo? A relação dos nomes dos integrantes da sua equipe, que eu estou chamando de liderado, e a média realizada nos últimos 3 meses, meses fechados. Estou trazendo esse exemplo em números absolutos, 18, 22, 10, mas traga para a realidade da sua operação, tá? Se for volume de backlog, se for volume de vendas, se for nota de qualidade, enfim, adequa isso aqui, porque o que você precisa entender é o conceito. Entendendo o conceito do que eu vou te explicar aqui, você vai trazer para o teu modelo de negócio aí, adaptando para a tua realidade, beleza? Então vamos lá. A partir do momento que você faz esse levantamento histórico dos últimos 3 meses, relacionando ali os teus liderados, agora começa a brincadeira séria. Você vai criar uma coluna que eu estou chamando aqui de resultado do melhor mês histórico. O que é isso aqui? Observe que vou pegar o exemplo do nosso especialista, do nosso liderado 1, beleza? No mês de novembro, ele realizou 18,
E aí pode ser vendas, pode ser backlog, de novo, tá? Traz aí para tua realidade. No mês de dezembro fechado, ele realizou 22 e no mês de janeiro fechado, ele realizou 10. O melhor mês dele foi o mês de dezembro, que ele fez 22. E assim sucessivamente para cada um dos especialistas. Tá vendo que varia? Então, eu tenho especialista que o melhor mês foi janeiro, eu tenho um especialista que o melhor mês foi novembro, eu tenho especialista que o melhor mês foi dezembro. Então, não importa, desde que você estabeleça o melhor mês, considerando os 3 últimos meses. Nice, por que os 3 últimos meses? Porque são os meses que estão mais próximos da tua realidade. O dia a dia de uma liderança é muito dinâmica, então pode variar mês após mês. Se você pega o resultado histórico de um ano para trás, olhando ali o primeiro semestre, e o melhor mês dele, por exemplo, foi em fevereiro lá de 2024. Putz, tanta coisa aconteceu nos meses seguintes, que quando chegou lá em dezembro, talvez ele não tenha a mesma capacidade de entrega, porque o cenário era outro. Então, limite ali a sua visão histórica nos últimos 3 meses, porque estará mais aderente à tua realidade hoje, ok? Voltando então para o exemplo. Então, eu estabeleci ali qual é o melhor mês histórico de cada um dos integrantes da minha equipe. Feito isso, tá vendo que aqui do lado eu tenho uma coluninha chamada compromisso mês seguinte. Aqui eu vou te explicar como você vai firmar esses compromissos seguindo o método Gestão Sem Neura, que é o método que eu ensino para os meus alunos nas minhas mentorias, no meu curso online. Mas que aqui eu vou trazer uma explicação para você, tá? É óbvio que dentro da mentoria, dentro do meu curso, é muito mais amplo do que o que eu estou te explicando aqui. Mas se você colocar em prática da forma que eu vou te explicar, de agora até o fechamento desse conteúdo, certamente você já vai obter resultados incríveis aí com a sua equipe. Talvez não o suficiente para você bater meta todo mês, mas muito provavelmente você já vai demonstrar evoluções expressivas que vão fazer os olhos do teu chefe brilhar. E mais do que isso, fazer a tua equipe te admirar, porque você estará respeitando o indivíduo. E aí você vai entender como. Bora lá. Então, vou pegar aqui como exemplo esse primeiro liderado, para você entender como é que você vai fazer o preenchimento de todos os compromissos, tá? Isso aqui precisa ser individual. Não vem com aquela prática comum dos líderes mimizentos fazendo aquilo que é mais fácil. O que eles fazem normalmente? Ele recebe a meta do mês e ele sai divulgando a meta do mês para todo mundo. Galera, ó, recebemos a meta, a partir desse mês a gente tem que entregar tanto, e é isso, conto com vocês, bora lá, bora fazer acontecer. Putz, isso não diz nada, isso não engaja, isso não gera comprometimento, isso não motiva ninguém. Então, o que você tem que fazer? A partir de agora, qual é a minha proposta? Você não vai mais olhar a meta, entre aspas, tá? Entenda aqui o que eu quero dizer. Por exemplo, vamos supor que você tem uma meta, aqui no meu exemplo fictício, de 1.500, beleza? Você tem 30 especialistas, se eu dividir esses 1.500 por 30, você vai ter ali uma meta individual de 50. Mas dá uma olhada no melhor mês, quanto cada integrante da sua equipe entregou. Neste exemplo que eu estou trazendo, você não tem os teus liderados com a capacidade, não significa que ele não tenha competência, mas ele ainda não tem a capacidade de fazer a entrega desta meta. Então, eu não vou olhar a meta, eu vou olhar o melhor mês histórico dele como parâmetro para eu estabelecer os compromissos do mês seguinte. Então, neste meu exemplo, eu estou colocando aqui, hipoteticamente, que o mês de janeiro já encerrou e que nós vamos começar um movimento para o mês de fevereiro ser diferente. E a partir daí, a gente demonstrar crescimentos gradativos até a gente alcançar o patamar de meta. Então, vem comigo. Então, partindo do princípio que eu não vou considerar meta, eu vou estabelecer compromissos com a minha equipe, eu vou chamar individualmente o meu liderado 1, e aí eu vou falar o seguinte, olha só, eu levantei aqui o histórico dos últimos 3 meses fechados, e no seu melhor mês você entregou 22. A partir desse melhor mês, você está me mostrando aqui que você já fez uma entrega melhor do que os outros 2 meses.
Isso significa que eu quero aqui estabelecer com você uma quebra de recorde. Então, se você já realizou no teu melhor mês 22, quanto você se compromete no mês de fevereiro para você quebrar o teu próprio recorde? Você não vai mais falar a meta, você não vai mais falar o compromisso, você não vai sugerir nada, a menos que esse teu liderado viaje na maionese, né? Como dizem. Ou seja, vamos supor que ele fale, eu vou entregar 100. Ué, mas historicamente ele nunca entregou 100. Então, como é que ele vai entregar 100? E é isso que você vai trazer para a realidade. Você simplesmente vai falar assim, dá uma olhada, mas beleza, eu até coloquei aqui 100 como compromisso, como você está dizendo. Mas dá uma olhada na sua história. A história que você contou no último trimestre me mostrou que o máximo que você conseguiu entregar foi 22. E a partir do momento que a gente firmar esse compromisso, eu vou registrar e vou levar para a empresa esse teu compromisso aqui. Você tem certeza que você quer seguir com 100? Porque se você falar para mim que sim, eu vou deduzir que você fez corpo mole nos meses anteriores. É isso? Deixa esse liderado responder. Você não vai mais dar respostas prontas. Você vai gerar reflexões durante o seu momento de feedback, de compromisso que você estiver ali fazendo com cada liderado teu. E assim sucessivamente. Então vamos supor que ele também coloque, então eu vou manter, eu vou buscar o meu melhor resultado histórico. Você pode aceitar, porque comparado a janeiro já seria uma evolução mais do que o dobro do resultado realizado ali em janeiro, mas não tem nenhum desafio em relação ao melhor mês. É essa provocação que você vai gerar durante os seus feedbacks. Então você vai falar assim, mas considerando que no seu melhor mês você fez 22, será que você não conseguiria nem um saltinho a mais aí para você já mostrar uma quebra de recorde, não em relação ao mês passado, mas em relação ao teu melhor mês, sabe? E aí você vai fazendo essas provocações. E aí fechamos ali em 25, beleza. E assim sucessivamente. Então você vai atuando com cada liderado seu, obviamente que entendendo o cenário de cada um. Pode ser que você tenha pessoas ali que são absenteístas, que não querem mais mesmo, e que por mais que você estimule, eles não querem, e você precisa tomar uma decisão. Então, você tem que saber quais dos teus liderados vale a pena você investir o teu tempo. Lembra que eu falei no início aqui do conteúdo, o meu tempo é valioso, e o teu também precisa ter. Então, você vai investir cada minuto do seu tempo para o que realmente vai fazer. Você, junto com a sua equipe, bater meta todos os meses. Beleza, então aqui, essa é a dinâmica dessa planilha que eu trouxe, dessa primeira aba, para você entender como você deve conduzir os feedbacks de uma forma que vai envolver a tua equipe, tá bom? E aí a gente vai descendo aqui, No meu controle, eu estou trazendo também, ali no finalzinho, quanto foi o meu realizado. Veja, minha meta do mês, eu coloquei o exemplo fictício de 1.500, porque eu estabeleci isso aqui como meta. Então, como meta, eu estabeleci por mês ali 1.500, para ficar mais fácil a explicação, mas normalmente essa meta ela varia mês a mês, principalmente dependendo do modelo de negócio, varia muito. O meu realizado de cada um dos meses. Coloquei qual seria a minha média por liderado ideal, que é a minha meta dividido pela quantidade de especialistas ou de liderados ali que eu tenho na equipe. Isso vai trazer uma média por liderado. E isso se no teu negócio você trabalha com números absolutos. Se você traz se a tua meta é em percentual, como por exemplo uma nota de qualidade, você vai estabelecer ali que a nota de qualidade seria 90%, o teu especialista realizou 67%, então pelo outro, você tem quantos por cento da meta o seu liderado ali realizou, tá? Simples assim. E provavelmente, dependendo da empresa, você vai ter aí uma área de BI, você vai ter uma área de Control Desk, você vai ter uma área de relatórios que vai te trazer os dados prontos para você só analisar. Mas é importante que você entenda o conceito. Então, continuando, vou recapitular rapidamente. Meta do mês, qual foi o meu realizado, qual seria a minha média ideal se eu tivesse batido aquela meta, que é a meta dividido pela quantidade de pessoas que eu tenho na minha equipe. Mas, considerando o meu realizado, quanto foi a minha média por liderado? Olha isso, de 50 que eu deveria ter feito por liderado, eu fiz neste mês aqui de novembro, por exemplo, 16,4.
E eu atingi neste mês, considerando os meus 493 realizado pelos 1.500 que seria a meta, 32,9% de meta. Péssimo esse resultado, inclusive nos 3 meses um resultado muito ruim. E aí, eu repliquei esse mesmo racional para os demais meses, tá? Aqui, no caso que eu estabeleci o melhor mês, esse aqui também não se aplica. Quando você trouxer o resultado de compromisso ali de cada um dos seus especialistas, você vai ter já meio que pré-pronto isso aqui. Você só vai precisar copiar, colar. Então, para uma meta de 1.500, até agora, considerando os dois o especialista que você pegou o compromisso ali, você entregou 25, isso aqui é o que você tem que entregar, essa é a média que você está realizando, considerando a meta, e esse daqui é o quantos por cento da meta você já atingiu. Quando você preencher, ó, eu vou copiar e colar aqui, deixa eu copiar nesse daqui, ó. Eu vou copiar, vamos supor que você já firmou o compromisso com todos eles, você já colocou ali e tal, eu vou colocar, sei lá, 50, vamos fazer aqui um resultado melhor, né? Porque é o que vai acontecer, né? Pô, você tá fazendo toda uma estrutura para você conseguir entregar um resultado melhor ali com a tua equipe. Então, olha só, tá vendo que ele já atualiza, ó. Então, a meta 1.500, com base nos compromissos, você vai projetar, fechar no mês de fevereiro, porque aqui não é um realizado. Lembra que você está fazendo compromisso para o mês que está iniciando, né? No caso aqui do nosso exemplo fictício, fevereiro. Então, você vai projetar, com base nos compromissos que cada liderado seu firmou com você durante os feedbacks, você vai projetar fechar 880, que corresponde a 58,7% da meta. E que, comparado ao teu resultado histórico, mesmo com considerando o melhor mês que você realizou, você vai bater 58,7% de meta. Isso já vai, quando você jogar num gráfico, mostrar uma curva ascendente e que já vai demonstrar que o teu plano gerou algum resultado. Então tá muito longe ainda do 100% da meta, que é o ideal, mas já é uma bela evolução em relação ao teu melhor mês histórico. Você vai usar para você como líder o mesmo racional que você utiliza para a tua equipe. E olha que legal, a média por liderado saiu de um melhor mês de 18,5, que foi muito ruim, para 29,3. Apesar de um ideal ser 50, pô, já é uma bela evolução, né? Não dá nem para comparar, tá? Então, se você não entendeu a explicação, olhando aqui pela primeira vez, como eu estou falando, nesta aba de detalhado, volta o vídeo, assiste de novo até essa ficha cair. E se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui do vídeo ou me manda um direct, dependendo da rede que você estiver assistindo, né, esse vídeo, para você ter esse entendimento muito claro. Combinado? Lembrando que no meu curso online, na mentoria, eu ensino isso daqui de cabo a rabo e a gente faz vários exercícios práticos, você trazendo inclusive a tua realidade para que juntos a gente estruture. Aqui eu tô meio que generalizando, né? Mas nas mentorias eu vou entender o teu modelo de negócio, eu vou entender como que funciona o teu KPI, o teu indicador, e aí sim a gente atrela um modelo que vá totalmente ao encontro da tua necessidade. Mas se você entender o racional, como eu falei no início, você já vai conseguir desenvolver esse controle tranquilamente. Beleza, vamos então agora passar para análise qualitativa. Gente, imagina que eu parei 2 horas do meu tempo para estruturar isso daqui. Então, é muito importante que você entenda o conceito, tá? Para fazer valer a pena meu tempo, né? Por favor. Então, olha só. Nessa primeira coluna, de novo, a relação dos nomes dos meus liderados, eu coloquei uma coluninha aqui, se é antigo ou se é novo, porque a ação deve ser diferente, dependendo do tempo de contratação que esse teu liderado tem. Parece óbvio, mas normalmente, eu vou dar um exemplo aqui básico. Você sai de uma reunião, o teu chefe está dizendo ali que você tem faltas absurdas na sua equipe, a tua falta está em X e a meta, a tolerância que a empresa permite é Y. E aí você reúne toda a tua equipe e mete um plano de ação
para absenteísmo, para reduzir o absenteísmo da equipe. Só que você tem pessoas ali que são novas, que são antigas, umas que vêm trabalhar todos os dias, outras nem tanto, e eu vou detalhar isso aqui para você entender que a ação precisa ser diferente. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo bolo para você desenvolver uma ação mais rápida, isso é postura de líder mimizento, porque o líder que quer motivar a equipe para bater meta todo mês, ele faz isso aqui que eu vou te ensinar. Então, bora para a tela. Aí tem uma outra coluna aqui. Qual é o problema? E não basta eu saber qual é o problema da minha equipe, eu preciso saber qual é a causa deste problema, para então eu estabelecer uma ação. Olha isso. Então, o que eu fiz aqui? Depois que você já definiu aqui se é novo, se é antigo, e eu estou considerando antigo acima de 3 meses, novo até 3 meses. Mas se você quiser quebrar um pouco mais isso, você colocar, sei lá, intermediário de 3 a 6 meses, aí você vai estabelecer as ranges que forem melhores aí, mais aderentes para o teu modelo de negócio, tá? Mas, de novo, estou aqui focando no conceito. Aí, o que eu fiz? Eu apliquei um filtro aqui, onde eu vou selecionar cada problema que eu tenho dentro da minha equipe para eu entender a causa. Então, olha só, dentro do mesmo problema, vou pegar absenteísmo, por exemplo. Vejam que o problema é o mesmo, mas eu tenho causas diferentes. Então, se eu tenho causas diferentes, eu vou ter que estabelecer ações igualmente diferentes. E ainda tem uma observação, eu tenho 3 novos nesse caso aqui e 2 antigos, todos eles com problema de absenteísmo, mas pegando, por exemplo, esse liderado 3, qual é o problema qual é a causa do problema do absenteísmo dele? Entrega de atestado. E detalhe, tá? Pelo mesmo CID. Nossa, Nice, mas eu preciso entender o CID? Mas até CID eu tenho que saber? Sim. Se você é um líder que quer bater meta todo mês com a sua equipe, você precisa entender o detalhe daquilo que realmente está gerando um problema dentro da sua equipe. E aí você sana esse problema. Fazendo aqui uma analogia, é como se você tivesse uma goteira e essa goteira é o problema. E ela está sendo causada, ou seja, a causa deste problema é um furo no teto. Então, se você não vai a fundo para você entender a causa, você vai atuar no efeito e não na causa. Percebe a diferença? Talvez você saiba, talvez não. CID é o número associado a uma doença. Assim como nós temos o número de RG, que é individual para cada ser humano, acredite, as doenças também têm um registro. E esse registro para cada tipo de doença se chama CID. Então, não basta eu ter a entrega de atestado médico, eu preciso saber o que está causando essa entrega de atestado. E aí é importante investigar o número de CID. Por que isso é importante? Porque se você entende que o CID é sempre o mesmo, você pode inclusive solicitar um afastamento, sabia disso? Se dentro de um mês ele entregar vários atestados com o mesmo CID e a soma disso ultrapassar 15 dias, é passível de um afastamento. Você pode acionar a tua área responsável para fazer uma análise desse atestado e definir ali talvez um afastamento. Então olha a importância, muito mais do que simplesmente falar, mas os meus liderados só entregam atestado, não tem o que fazer. Tem sim. O líder que não tem o que fazer para entrega de atestado são quais? Os mimizentos, isso mesmo. Aí eu tenho este outro aqui, o liderado 8, que também tem um problema de absenteísmo, mas no caso dele, ele também entrega atestados, porém com CIDs diferentes. Então, o anterior entrega com o mesmo CID, ou seja, a doença dele é sempre a mesma, e no caso do liderado 8, ele sempre tem uma doença diferente acontecendo ali. O que caracteriza, isso é uma suposição, até que você tenha provas, até que você tenha fatos e dados para evidenciar, e aí sim afirmar que é isso, mas pela minha experiência de 18 anos aí na liderança, na grande maioria das vezes é o especialista que tem ali problema comportamental. É um liderado que, se você for a fundo, ele sempre está caçando motivos para não ir trabalhar. Aí eu tenho os liderados 20 e 21, que tem problemas de absenteísmo também, porém, a causa desses absenteísmos são atrasos recorrentes. E, por fim, um outro liderado que também é absenteísta, mas que as faltas são injustificadas. Não é problema de entrega de atestado, não é atraso, o problema deles são faltas de fato. Essa parte aqui que eu destaquei
Porque para o mesmo problema tem ações diferentes, eu vou explicar no momento oportuno, tá? Vai acompanhando por enquanto a explicação que eu tô fazendo aqui em cima na tabela. E aí a gente vem para ação. Então, olha que interessante. De novo, todos têm o mesmo problema, porém as causas são diferentes e as ações precisam conversar com cada uma dessas causas. Então, eu tenho aqui, no caso desses 3 liderados que são novos, eu vou, sem dúvida alguma, defender a quebra de contrato. Porque se ele está faltando dentro do período de experiência, imagina se eu deixo virar o contrato para efetivo. Então, por isso é importante uma investigação minuciosa da sua parte. É um investimento de tempo, não entenda como perda de tempo, é investimento, porque isso vai te trazer ações que lá na frente você vai ter colheitas incríveis, você vai começar, de fato, a motivar as pessoas que vêm trabalhar e que começam a perceber, porque eles se falam. Ele vai começar a perceber um movimento diferente da sua parte. E aí, quem tá vindo vai querer vir mais, vai querer ter reconhecimento por isso, porque ele tá vendo que você está tratando cada causa de acordo com o sintoma. Então, olha como a motivação de uma equipe, ela vai muito além de simplesmente fazer campanhas de incentivo, entregar docinhos, dar uma folga de final de semana, vai muito além. A tua gestão é a célula-tronco de uma equipe, é o que vai fazer com que eles realmente se sintam motivados ou não, dependendo da maneira como você atua. Não é sobre campanha, é sobre a tua forma de fazer gestão. Para o liderado que tem entregas de atestados com CIDs diferentes, o que você pode fazer como sugestão que eu trago aqui? Envia para a tua área responsável solicitando uma análise de veracidade desses atestados. Será mesmo que ele não está ali comprando atestados? E de repente essa análise de veracidade pode ser passível até de uma justa causa, de você fazer um desligamento por justa causa. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu tinha um liderado na época que eu era coordenadora, o meu supervisor trouxe para mim os insumos, mostrando ali a incidência de CIDs diferentes. Eu levei isso de uma forma fundamentada, estruturada, com todas as evidências para a minha área, que se chamava ali SESMIT, eu não sei se é assim que chama na sua empresa, e eles encaminharam e entraram em contato com o hospital. E a partir disso, o hospital devolveu dizendo que ele nunca sequer passou lá naquele hospital, mas tinha médico que estava vendendo atestados médicos, e aí a gente conseguiu comprovar a fraude e eu fiz o desligamento por justa causa. Eu não, ele próprio, né? Porque desligamento nenhum é o líder quem faz. São os nossos liderados que tomam ações que levam a um desligamento. Então, não leve a responsabilidade de um desligamento para você. Você só cumpriu com aquilo que o teu liderado te deu de subsídios para você, infelizmente, cumprir um desligamento. É a última instância, é verdade, mas você não pode atribuir a você essa responsabilidade, a menos que você não esteja fazendo uma gestão efetiva da forma como eu estou te sugerindo aqui. E no caso desse liderado aqui, por exemplo, ele tem faltas injustificadas. Aí não tem o que fazer, né? Vamos lá. O cara falta, nem justifica, você tem que seguir com a escala pedagógica. E aí, dependendo da empresa, envolvendo aí tua área jurídica, você vai ter uma regra, né? Por isso, escala pedagógica, que significa uma advertência, segunda advertência, uma suspensão de um dia, uma de 2 dias, depois uma justa causa, por exemplo. Então, é uma escala pedagógica, literalmente, que quando chegar na última etapa, a próxima já é uma justa causa também. Então, as faltas injustificadas, elas precisam ser passíveis de escala pedagógica. Não tem conversa para quem não justifica. Isso é demonstrar um mega de um desrespeito para você como líder. E se acontece de maneira recorrente, você acha que pelo gogó você vai convencer essa pessoa a mudar a mentalidade, esquece. Você vai continuar sendo um líder que não tem o menor respeito das pessoas da sua equipe, principalmente daquelas que vêm trabalhar todos os dias e vê você ali só trocando ideias com as pessoas que faltam injustificadamente, que atrasam, que logam na hora que querem, que vêm trabalhar quando querem. Então, seguir a escala pedagógica demonstra que você tem uma liderança rígida com processos. Você vai sempre ser gentil com as pessoas, mas com os processos você tem que ter rigidez extrema. Beleza, então olha que legal, eu fiz aqui o filtro por este motivo, né, que é absenteísmo, que é um problema que eu tenho concentrado em 5 liderados meus, mas eu tenho outras questões aqui, ó. Por exemplo, problemas de argumentação concentrados em 4 especialistas, para dois tipos de causas diferentes que exigem 2 ações diferentes.
e assim sucessivamente para cada tipo de problema que você tem. Tá vendo? Contornos de objeções, causas diferentes, ações diferentes, quem é novo, quem é antigo, ações correspondentes ao tempo de casa para você ser justo e assim sucessivamente. Então, quando eu abro a planilha como um todo, veja que você tem aqui, ó, tudo mapeado para você conseguir fazer uma gestão absolutamente efetiva. Eu vou pegar a parte do registro só para te explicar o seguinte. Nice, por que para o mesmo problema eu tenho que colocar ações diferentes? Tá vendo que aqui, ó, o problema nesse caso, nesse exemplo, é registro. Então, eu tenho duas pessoas que têm o mesmo problema, duas causas iguais, mas duas ações diferentes. Os dois são antigos, o problema é o mesmo, a causa é a mesma e as ações são diferentes. Por quê? Porque muito provavelmente você vai ter pessoas assim na sua equipe também, mas nessa minha equipe fictícia, eu tenho esse primeiro liderado que tem um comportamento exemplar. Eu quero mantê-lo na equipe. Eu quero despertar nele o fazer certo. Se ele está registrando o incompleto, como eu, como líder, posso ajudar? Então, o que eu vou fazer? Uma colinha do que ele precisa registrar, do começo ao fim, para ele não continuar cometendo esse mesmo erro. Então, eu vou ajudá-lo. Vai chegar uma hora que ele vai entrar no piloto automático, que ele vai conseguir fazer isso sozinho, sem precisar da colinha. Mas no primeiro momento, eu vou tentar ajudá-lo. Já neste outro liderado, que provavelmente tem questões comportamentais, o registro também está incompleto, mas eu vou reforçar no feedback e se ele continuar reincidindo, eu vou seguir uma escala pedagógica por questões ali comportamentais possivelmente atreladas. Então, ele não quer, não adianta você continuar investindo esforço para quem não quer ser ajudado. É exatamente o que eu estou falando aqui para você e desabafei no início do vídeo. Eu não vou investir esforços em quem não quer ser ajudado. E você, como líder, também precisa fazer isso com os seus liderados, tá? E por que isso é importante? Porque enquanto você está perdendo tempo com pessoas que estão literalmente te fazendo de bobo ou de boba, com pessoas que não querem nada com nada, você tem outros liderados que estão pedindo socorro e que não sobra tempo para você conduzir feedbacks mais estruturados, colocar uma boa ligação para servir de exemplo, fazer uma colinha para você ajudar a pessoa que realmente quer dar a mão para você. Então, olha só como é importante você administrar muito bem o teu ativo mais valioso de uma liderança, que é o tempo. Muito bem, então, voltando aqui para nossa tela, passamos pela primeira aba, passamos pela segunda aba e agora nós vamos para o tão temido plano de ação. O que eu vou trazer no plano de ação? Nada mais, nada menos do que esse mapeamento que você já fez. Como assim, Nice? Vamos pegar aqui como exemplo esse registro, tá? Eu vou montar uma linha do plano de ação como exemplo e você vai fazer aí com cada indicador teu da mesma forma. Então, que indicador nós estamos olhando aqui? Nesse exemplo, eu volto aqui para minha planilhinha detalhada, que eu investi o meu tempo e quando eu for estruturar um plano de ação, já vai estar pronto, tudo mapeado aqui. Olha o quanto você vai otimizar, se liga. Então, eu venho aqui na minha planilha, eu vou falar aqui sobre registro. Beleza? O meu problema aqui é registro. Qual é o impacto de fazer um registro, neste caso aqui, incompleto? Porque você tem 2 especialistas que o problema são registros incompletos e 2 que o problema são registros incorretos. Então, são coisas diferentes. Qual é o impacto? Aí você coloca registro incompleto. Deixa eu aumentar aqui o plano de ação para ficar mais fácil de você me acompanhar, tá? Vamos lá, aumentando a tela, beleza. Para registro incompleto, qual é o impacto que isso causa? Falta de informações fundamentais para uma tratativa efetiva, gerando impacto na experiência do cliente, por exemplo, tá? Do cliente. Mas aí, de novo, traz para o seu modelo de negócio. Mas se o problema for registro incorreto, impacto na imagem da
empresa, além de impacto na experiência do cliente. Beleza? Então, você conseguiu mapear quais são os impactos, você deixa isso registrado no seu plano de ação. Imagina que você vai sair de férias e um outro líder vai assumir a tua equipe temporariamente até você retornar. Quando você tem um plano de ação estruturado, ele só vai precisar continuar acompanhando e mais nada, porque você já fez tudo o que você quer fazer efetivamente como líder responsável da equipe. Olha que interessante, né? Aí você vai colocar aqui, ó, quem, ou seja, quantos especialistas estão envolvidos nisso? Aqui você vai colocar os nomes de cada especialista envolvido no plano deste indicador, que é, no caso aqui, o problema a ser resolvido. Beleza? Então, você vai relacionar os nomes, sem preguiça. Aí, quais são os resultados relacionados? Por que é importante você colocar o nome? Porque quando você colocar aqui, ó, especialista, você vai colocar aqui, especialista 1. Aqui você vai colocar especialista 1. Qual é o resultado dele? Nesse caso aqui, você vem no seu detalhado, você vai pegar do especialista 1, o resultado dele foi 22. Que aí você vai considerar lá no plano o melhor mês, tá? Especialista 1, 22. Especialista 2, você volta lá no resultado do melhor mês do especialista 2, 27. Tá vendo que a partir daqui é só você ir copiando de lá da onde você já atualizou e trazer para o teu plano de ação. Você está estruturando o teu plano de ação e você vai ter toda a história, todo o detalhamento aqui para trás. Quando você precisar entrar no detalhe, fazer uma apresentação de resultados, você já tem tudo que você precisa aqui. Olha isso. Beleza. Aí depois que você fizer isso daqui, você vai colocar o que será feito. Então, para os especialistas. Aqui eu estou colocando especialistas 1 e 2, 5 e 6, mas você vai colocar os nomes. Para o especialista NICE, do Gestão Sem Neura, o que eu vou fazer? Tá? Aí você pode colocar tudo dentro da mesma linha, ou você pode abrir uma linha para cada especialista. Eu, particularmente, até prefiro, porque para você fazer os filtros vai ficar mais fácil, tá? Mas aqui eu só estou trazendo o conceito para você entender. Então, o que eu vou fazer? Aqui você já tem, ó, a ação, você já tem o mapeamento do que você vai fazer. Então, aqui, ó, Ctrl C, vou no meu plano, para NICE, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí a mesma coisa, para o especialista XXX, eu vou fazer, você volta na sua análise, você já tem o plano aqui mapeado, só vai copiar, volta aqui e cola. Você está vendo que a estrutura de um plano, não necessariamente você deve fazer no plano, você precisa ter um mapeamento antes, uma análise histórica dos dados, uma análise qualitativa para você entender o que gerou este impacto nos dados, e aí sim você vem para o plano de ação, de forma agrupada, como você já fez aqui, tá vendo? Então, à medida que você está agrupando os teus liderados, você também já está fazendo um agrupamento dos problemas. Então, olha só, você tem um liderado 7, 19, 23 e 24. E a gente estava falando aqui, ó, do 1 ao 30. Mas, quando você agrupa, você não tem a mesma ação para todos eles, percebe? Gente, isso é mágico, isso é muito lindo. Quando vocês fizerem, vocês vão perceber. Num primeiro momento, parece ser complexo, mas não é, tá bom? Aí, beleza. Depois que você fez tudo isso daqui, você vem aqui, ó. Como que isso vai ser feito? Aí você detalha. Então, sei lá, você pode colocar lá, para especialista 1, a área de treinamento vai validar um roteiro a ser seguido. Sei lá,
tá? Tô dando aqui um exemplo. A área de qualidade vai validar, a área de treinamento vai validar um roteiro a ser seguido. Para o especialista 2, farei registro do último feedback desse tema no dia 12/2/25. E assim por diante, tá? Você vai colocando aqui como você vai fazer essa ação. E por que isso é importante, Nice? Porque você estará mostrando para quem está vendo esse plano de ação que você não está fazendo um plano superficial, que você parou um tempo para estruturar, que você parou um tempo para estudar o cenário da sua equipe. E com isso você começa a gerar credibilidade no teu chefe. Lembra que eu estava revoltos lá no início do vídeo, falando que depois você reclama que você não tem o respeito do seu chefe? É por isso, porque a maioria dos planos são feitos nas coxas, de qualquer jeito. Aqui não, o que eu estou propondo para você é um plano de ação que vai brilhar os olhos do teu chefe e que quando você apresentar, por menos experiente que esse teu chefe seja, ele vai bater o olho e vai falar, meu, ele sabe do que ele está fazendo, ele parou um tempo para investigar. Você acha que você vai ter crédito ou não? Bom, seguindo aqui, aí eu venho para os compromissos. Então, olha só, eu coloquei o resultado do melhor mês e aqui qual vai ser o compromisso que cada liderado meu vai ter? Volto lá na planilhinha do detalhado, 25, e aí eu ponho aqui, ó, o meu especialista 1 tem um compromisso de 25 vendas. Quanto o meu especialista realizou? 22. E ele está se comprometendo com 25. Já o meu especialista 2, volto no meu controle, pego lá o resultado do compromisso dele, 20. Eu volto lá no meu plano de ação e coloco 20 e assim por diante, tá? Então, você vai ter o resultado do mesmo especialista realizado, qual é o compromisso. E em quanto tempo você vai conseguir isso? Aqui, só data, tá? 28/2/25. Quem é o responsável? Eu, líder. Eu é quem serei o responsável por fazer esta entrega linda deste plano de ação. E aí, você vai fazer a mesma coisa para cada um destes problemas, tá vendo? Para absenteísmo, para argumentação, para contorno de objeções e assim por diante, até você ter o agrupamento de todos esses fatores problemáticos que geraram esses impactos nos seus resultados dos últimos meses e que você corrigindo essa rota, a partir dessa investigação da causa e de um plano de ação que vai ao encontro dessa causa, você certamente vai entregar resultados muito melhores do que os meses anteriores. Fala sério, gente. Agora eu vou parar de compartilhar rapidinho só para fazer uma introdução aos bônus agora. Gente, tá vendo como é trabalhoso você montar um plano de ação estruturado e que existem passos que antecedem a um plano de ação? Não é simplesmente você entender um determinado desvio e sair fazendo um plano de ação. Isso é um líder mimizento que faz. É o líder que vai no efeito manada. Você não. Você é um líder que vai motivar a tua equipe e conseguir bater meta todos os meses com eles. Então, para isso, não é simplesmente um querer. A tua ação, a atitude que você tem como líder no dia a dia é o fator que vai ser decisivo para você sair de uma linha de expectativa e realidade. Beleza, Nice, eu entendi como estruturar um plano de ação, eu já entendi como eu vou fazer tudo isso, mas como eu vou organizar a minha rotina insana de líder para eu conseguir estruturar um plano de ação da forma que você ensinou aqui? Agora que são elas. Eu quero que você preste atenção nesses 2 bônus que eu vou trazer para você, onde eu vou te dar dicas valiosíssimas que foram para mim as viradas de chaves que eu precisava para eu conseguir ter dias mais leves, almoçar tranquilamente, sem a preocupação de quando eu voltar, a minha equipe não estava fazendo mais as entregas dos resultados. E, acima de tudo, virar a mentalidade deles e a minha, para a gente conseguir bater meta todos os meses, a partir de uma equipe motivada. E lá no arquivo, você vai ver 2 abas com bônus 1 e bônus 2. E eu vou aqui te dar um bônus 3. Eu aprendi com uma diretora que eu tive numa das empresas que eu passei, uma sacada, mas uma sacada que me deu uma virada de chave incrível para eu conseguir tirar da frente pequenas demandas. Sabe quando você começa o dia com uma relação
que você organizou para você tirar da frente aqueles itens, e aí vai chegando demandinhas novas ao longo do dia, e que aí quando você termina o dia, você tem a impressão de que você fez, e acabou o dia frustrado porque você não conseguiu concluir as suas tarefas principais que você tinha desenhado lá no começo do mês. Já aconteceu isso com você alguma vez? Olha só o que ela me ensinou e que eu coloquei em prática, que para mim foi um divisor de águas, para eu conseguir dar prioridade, um foco maior em demandas que vão exigir mais tempo de mim, como a estruturação de um plano de ação neste formato que eu te ensinei, e é o que eu coloco em prática dentro da minha metodologia Gestão Sem Neura, para você tirar da frente rápido as pequenas demandas que tanto atrapalham o nosso dia a dia. Ela chama de a regra dos 5 minutos. Vamos supor que você está ali focado numa tarefa. Imagina, para você construir um plano de ação desse, eu te falei aqui, eu demorei 2 horas para eu conseguir fazer essa estrutura. E deve ser mais ou menos isso, e talvez no início até um pouco mais, que você vai demandar do seu tempo. Então imagina que você está ali concentrado ou concentrada, focado ali na estrutura, e daqui a pouco vem uma demanda, vem outra demanda. O que que você faz? Abre uma pequena janela nessa tarefa que vai demandar mais tempo, e você vai analisar essa tarefa que chegou, se ela demora até 5 minutos para você tirar da frente. Se sim, você deixa essa demanda mais longa, mais extensa de lado, resolve essa pequena demanda em 5 minutos, tira da frente e volta para o teu foco. E quando eu comecei a fazer isso, gente, é impressionante como o meu hiperfoco, ele foi aguçado, porque eu não ficava com aquela ansiedade de falar assim, gente, eu preciso terminar isso logo porque tá chegando um monte de outras atividades. Eu comecei a fazer o inverso. Gente, deixa eu dar uma pausa aqui nessa atividade extensa, densa, para eu conseguir tirar logo essa daqui da minha frente em 5 minutos. Eu tô falando 5 minutos, mas é claro que pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Aí você vai analisar, né, o quanto vale a pena você abrir uma janela nessa demanda mais ampla, para você conseguir dar vazão a essas pequenas demandinhas que geram essa palpitação, né, pela ansiedade de ver o acúmulo acontecendo e você tá ali e não consegue finalizar uma tarefa. Faz o inverso, tá? Então, depois dessa dica preciosíssima, que se você colocar em prática, você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu dia como líder, vamos voltar para a tela para a gente partir para a finalização desse conteúdo de hoje com 2 bônus preciosíssimos que eu preparei aqui para você. Beleza, terminamos então aqui o nosso plano de ação e vamos para o bônus 1. O que é esse primeiro bônus que eu quero trazer aqui para você, tá? É o que eu chamo de matriz de atividades. Então imagina que eu coloquei aqui nessa primeira coluna atividades que normalmente fazem parte aí do dia a dia de uma liderança, mas é óbvio que você vai relacionar todas as suas atividades, tá? Para você fazer esse exercício de uma forma muito legítima e que vai ao encontro aí da tua realidade. Então eu coloquei como atividade conferir e validar a folha de ponto, uma demanda A que aconteceu ali no meio do dia, uma demanda B, conferir a demanda C, fazer meu horário de almoço e janta, uma pausa para café. E aqui eu destaquei de amarelo porque esse é um ponto de atenção muito crítico. Vou descompartilhar a tela. Pausa para almoço / janta, dependendo do seu turno de trabalho, ou fazer uma pausa para café são 2 pontos de atenção extremos na vida de qualquer líder de equipe. Sabe por quê? Porque a grande maioria do líder não se permite fazer a sua 1 hora de intervalo para almoço ou janta. Imagine uma pausa para café. E a maioria desses líderes, que são sim mimizentos, eles usam como desculpas, ainda que verdadeiras, as demandas, a equipe que dá muito trabalho, o chefe que toda hora demanda, reuniões atrás de reuniões. Ele usa 1 milhão de desculpas, de novo, ainda que verdadeiras, para não se permitir um momento de qualidade no seu horário de almoço ou jantas, ou fazendo uma pausa para café. Então você precisa considerar isso na sua relação de atividades, porque enquanto é um ponto cego para você, você não vai dar o crédito necessário para 2 situações: pausa para o intervalo do seu almoço ou janta e intervalo para um café, para você conseguir respirar, pensar,
refletir em situações que quando você voltar, você será muito mais produtivo ou produtiva. Então isso não pode ser ponto cego, você precisa relacionar na sua lista de atividades, porque fazer a sua 1 hora de intervalo para refeição e ainda conseguir durante o dia fazer 1 e até 2 pausas para café, parece um privilégio, né? Mas não é um privilégio, isso tem que fazer parte da sua rotina, isso faz parte da sua qualidade de vida associada ao trabalho. E isso definitivamente não vai fazer você ser um líder mais ou menos respeitado. Muito mais produtivo, sim. Mas o respeito não tem relação com isso, de você fazer as suas pausas. O respeito tem a ver com os fatores de gestão que você está priorizando e estabelecendo como ordem dentro da tua equipe. E que, por consequência disso, você motiva as pessoas e bate meta todos os meses junto com eles. Isso sim vai trazer o respeito não só da sua equipe, mas do teu chefe, das pessoas que atuam como áreas meio, ajudando operações como planejamento, qualidade, por aí vai. E se você tem o respeito, consegue conquistar, porque respeito é conquistado, da sua equipe, acabou. Resultado vai ser entregue mês após mês, com toda certeza. Beleza, Nice, mas como que eu estruturo isso? Bora lá para a tela. Então, aqui nessa primeira coluna, você relaciona todas as suas atividades, aquelas que você precisa cumprir como líder de equipe ao longo do mês. Elas precisam estar relacionadas aqui. Conduzir feedback com a equipe e lançar feedback, eu coloquei em vermelho porque eu tenho o bônus 2 aqui que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Para você fazer de uma forma organizada, estruturada, ajudando aí a ter uma rotina de trabalho muito mais efetiva e produtiva. Uma vez que eu relacionei todas as atividades, eu vou estimar um tempo para cada uma delas. Claro que esse tempo pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas não pode ser uma variação tão significativa, tá? Pela tua experiência, pelo que você já faz aí no dia a dia, você já tem mais ou menos ali uma ideia de quanto tempo você leva para cada uma dessas atividades. Então você vai relacionar, isso vai te dar uma quantidade de horas, e relaciona em minutos, porque daí fica mais fácil para você depois fazer a somatória disso, tá? E aí, olha que exercício incrível você vai fazer agora. Aqui faltou uma coluna. Eu vou até inserir aqui, ó, periodicidade. Folha de ponto, você tem que fazer diariamente. Demanda A, vamos supor que seja semanalmente. Semanalmente. Demanda B, diariamente. Olha o agrupamento aqui de novo. Diariamente. Conferir demanda A, quinzenalmente. Almoço e janta diariamente, pausa para o café diariamente, conduzir feedbacks diariamente, calma que você vai entender por quê, e lançar o feedback em sistema diariamente. Beleza. Então, estabelecemos aqui a periodicidade de cada uma das minhas atividades e agora eu vou agrupar as atividades de acordo com prioridade, de acordo com o que é urgente, de acordo com o que é importante. Conferir folha de ponto é prioridade? Sim, porque senão as pessoas da minha equipe não recebem o pagamento. Então, isso sem dúvida alguma é prioridade. Você pode ir recortando daqui, eu estou arrastando, tá? E você pode colar. Demanda A. Vamos supor que essa demanda ela é urgente. Nice, mas qual que é a diferença de uma demanda que é prioridade e de uma que é urgente? A ordem aqui já diz tudo. Você só vai fazer uma demanda que é urgente quando você tirar aquela que é prioridade da sua frente, tá? Falando em graus de prioridade, ela é um segundo grau depois daquela que efetivamente é a prioridade. Demanda B, vamos colocar aqui que ela é urgente. A demanda C, vamos supor que ela seja importante. Conferir a demanda A. Então, aqui é uma conferência, uma coisa rápida. A demanda A, se ela é urgente, então eu vou colocar também aqui no campo de urgente. Tá vendo que a demanda A a gente colocou aqui em cima e eu tenho que conferir essa demanda. Almoço e janta. Prioridade. Cafezinho. É urgente. Se eu não conseguir fazer eventualmente, beleza, o meu dia não vai parar, minha casa não vai cair por conta disso, mas ela não pode ser importante, ela precisa estar ali no intermediário. O ideal é que ela fosse prioridade para você, mas se você conseguir como prioridade fazer o teu horário completo de almoço ou janta, dependendo do seu turno de trabalho, já tá ótimo. O que vier a mais é lucro, tá? Conduzir feedbacks com a equipe, prioridade sem dúvida alguma, e o lançar em sistema vem como prioridade.
Quando você fizer, eu vou até descongelar isso aqui. Ai, meu Deus, eu coloquei aqui. Vou descongelar isso daqui, só para não atrapalhar o filtro, tá? Vou trazer isso aqui para cá, vou trazer isso daqui para cá, porque depois que eu relaciono as minhas atividades dentro de cada coluna entre prioridade, urgente e importante, eu simplesmente excluo sem medo de ser feliz, porque essas atividades já estão aqui, ó, dentro de cada uma da sua casinha. Olha que lindo. Nossa, Nice, mas você colocou dentro dos campos prioridade, urgente e importante tão rápido. Claro, eu fui olhando aqui, ó, no prazo. Então, a coluna prazo é o que vai ser determinante se você tem dúvida de uma atividade ser prioritária, urgente ou importante. O prazo é o que vai ser para você o fator decisivo. Então, olha que interessante. De um total de 9 demandas que eu relacionei aqui, como prioridade, eu passei a ter 5. Então, você percebe que muitas vezes a gente fala assim, eu tenho muita coisa para fazer. E, ó, vou te falar mais, tá? Essa primeira linha é o tempo estimado para cada atividade. Se eu fosse fazer todas as atividades ao longo do meu dia, eu gastaria, pela minha estimativa aqui, 460 minutos. Que se a gente for considerar um turno de 8 horas, considerando que cada hora tem 60 minutos e que você pararia ali a tua 1 hora para almoço, isso daqui corresponderia a quase o teu tempo de trabalho. E você conseguiria, teoricamente, fazer tudo isso daqui dentro da sua carga horária, sem precisar ficar estendendo o horário. Imagina se você organizar de uma forma estruturada como essa que eu estou te trazendo aqui. Então, quando você faz uma matriz de atividades, você consegue ter uma fotografia do tempo estimado em minutos, o que é prioridade, o que é urgente, o que é importante, qual é a periodicidade e qual é o prazo para eu entregar esta demanda. Porque daí, sempre que você olhar, nossa, eu coloquei isso daqui como prioridade. Eu tenho até X horas para entregar. Se ninguém estabeleceu prazo, estabeleça você. Porque quando você estabelece um prazo e, se possível, se comprometa com a tua equipe. Gente, ó, eu vou conferir a folha de pontos de vocês agora. Até às 11 horas não me acionem. Tentem, pelo menos, não me acionar. Se precisarem de ajuda, acionem um colega. Já falei com o meu par ali, um outro supervisor, um outro coordenador, podem acioná-lo, porque eu quero conferir aqui sem nenhum tipo de empecilho, sem nenhuma interrupção, para eu não errar. Simples assim, comunique, porque quando você estabelece um compromisso público, principalmente para a tua equipe, você vai correr para você conseguir entregar, porque isso também vai gerar uma credibilidade, vai fazer com que eles tenham respeito por você. Então, olha que matriz legal, né? Dá até um alívio quando a gente olha, quando a gente vê elas alocadas ali nas coluninhas, de acordo com o que é prioridade, de acordo com o que é urgente e importante, e isso vai me fazer ter até um alívio de olhar. Então, olha que bacana. Quando eu fizer concluir essas 5 demandas, aí eu venho olhar o que é urgente, o que é importante. E vai chegar um momento que você vai conseguir até antecipar o que é urgente e, quem sabe, até o que é importante. E aí você vai ter dias mais leves, você vai ter sobra no seu dia para você conseguir fazer uma análise mais aprofundada, voltar num tema que é mais relevante e por aí vai. E aí, vamos agora para a finalização do nosso conteúdo de hoje, onde eu vou te mostrar como você pode estruturar uma organização para a condução dos feedbacks, que é uma das ferramentas mais importantes de qualquer líder. Sem feedback, a tua equipe não vai entender onde elas precisam melhorar, o que elas estão fazendo de errado. É através dos feedbacks que você vai entender os motivos que cada liderado seu tem para agir. A motivação é isso, é você entender o que faz essas pessoas quererem ou precisarem, no primeiro momento, estarem aí com você todos os dias. Dito isso, bora para a última planilha. Olha que coisinha mais linda isso aqui. Então, o que eu fiz? De novo, eu trouxe a relação dos meus liderados, né? Aqui eu trouxe um exemplo até 20, mas enfim, a quantidade de pessoas que você tiver aí na sua equipe. Coloquei colunas que referem-se aos dias da semana, até sábado e domingo, porque dependendo do modelo de negócio, você trabalha de forma alternada, né? Sábados e domingos, é o que a gente chama de escala de final de semana. E aí, o que você vai fazer? Você vai dividir a quantidade de pessoas por dia que você entende que você pode
conduzir os feedbacks, que você vai ter esse tempo e que você não vai falhar neste cronograma. Então, se são 4 por dia, beleza, você vai definir 4 feedbacks naquele dia. Porque você precisa lembrar que esses feedbacks precisam ter qualidade acima de tudo. Ponto importante, precisa ser de segunda a sexta esses feedbacks. Nossa, então, nice, eu preciso aumentar aqui a quantidade de pessoas por grupo, considerando que eu tenho algumas demandas prioritárias que vão demandar muito tempo de mim. Então, quanto mais eu conseguir organizar os feedbacks para já tirar da frente, melhor. E aí, você vai estabelecer quais são os grupos. Se você separar por cor, é legal, porque daí você fala assim, galera, hoje é o feedback da turma azul, hoje é o feedback da turma verde. E quando você fizer a tua reunião com a equipe, você define e comunica para todos eles quem faz parte de cada grupo. Imagina você fazendo gamificações, imagina você em alguns momentos, dependendo da empresa, né? Se tiver a possibilidade de trazer camisetas de acordo com a cor. Ah, não tem dinheiro para camiseta, nice, beleza, pode ser uma fita, enfim, sei lá. Algo que você queira caracterizar, que você tem grupos ali gerando competições saudáveis, você sendo um mediador, obviamente, né? De tudo aquilo que você pode fazer de acordo com os grupos. Então, a partir daqui, você pode usar a tua imaginação para várias frentes de ações que vão movimentar. Lembra, não são ações motivacionais, são ações de incentivo. A motivação é o que cada um tem dentro de si e que faz ela querer avançar na vida, né? Que dá razão para ela estar aí todos os dias trabalhando com você. Então, vai muito além de uma campanha, de uma bala, né? Agora, a campanha de incentivo, sim, ela pode ser mais imediata e aí, dependendo de como for, você gera esse movimento brincando com as cores, com os grupos ali que você vai estabelecer. E nos finais de semana, já que é uma escala alternada para você e para os teus liderados, se no teu modelo de negócio funcionar desta forma, porque tem modelos que funcionam de segunda a sexta, então tá tudo certo. Aqui você só vai fazer follow-ups daquilo que você não conseguiu concluir das tuas demandas na semana. E aí no final de semana você usa para ganhar esse fôlego, ou para antecipar as tarefas, ou para você concluir o que você não conseguiu concluir. Mas não pode, de todas as atividades, ficar a maioria para o final de semana. Ah, final de semana que eu não tenho feedback, eu vou lá então e concluo a demanda. Não cai nessa armadilha, tá? Isso não vai funcionar. Você precisa ter ordem e decência no seu dia a dia como líder. Então, olha que legal esse cronograma, né? Quando você define, tudo fica muito mais fácil. E um ponto importante, eu coloquei aqui os dois em vermelhos porque eles precisam andar simultaneamente. E aqui eu vou descompartilhar a tela para eu dar uma explicação breve disso e já partir para a finalização desse conteúdo de hoje. Uma grande cilada que muitos líderes caem é de conduzir os feedbacks, registra ali num bloco de notas ou algo do tipo e depois ele deixa para fazer o registro em sistema. Isso vai acumulando, vai virando uma bola de neve que chega uma hora que ele precisa sair fazendo. E se esse liderado falta? E se esse liderado teve um imprevisto? E chega lá no último dia para você fazer o registro e você não tem essa pessoa lá presente. Então não caia nessa cilada. Conduzir o feedback, em 2 minutos você conclui o registro no sistema. Já conduza o feedback e registre. Pegue o aceite, se for papel, já pega a assinatura, enfim. Então faça o feedback de uma forma completa. Conduzir o feedback, já registra e já tira da frente. E por que isso é importante, Nice? Lembra que você tem outras atividades, que você relacionou ali o que é importante, que também não pode virar algo crítico, porque era importante, mas se você não fizer, vai virar urgente. E aí junta com as demandas que já são prioridade, e aí vira aquela bola de neve que você sabe muito bem como funciona. E é por isso que você sai apagando incêndio feito maluco, vive no piloto automático, porque você próprio não consegue organizar a sua rotina. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, porque olha, eu me dediquei para fazer esse conteúdo e eu adoraria que você colocasse em prática e voltasse aqui no vídeo para comentar se funcionou para você, se você achou difícil fazer. E se achou difícil, comenta, não tem problema. E o quanto você estruturar a sua rotina de trabalho te ajudou aí no seu dia a dia, usando esta metodologia de gestão que eu pratico até hoje e que eu ensino os meus alunos no meu programa Gestão Sem Neura, onde eu tenho ali cursos e mentorias e que eu ajudo esses líderes para bater meta todo mês. Mesmo que no primeiro momento eles tenham uma equipe desmotivada.
é possível reverter. E eu te mostrei aqui um pouquinho do que você pode fazer para reverter um cenário de desmotivação na sua equipe e conseguir engajá-los para você bater meta mês após mês. E quem sabe, dependendo do quanto você se dedicar para colocar em prática, fazer um novo ano simplesmente extraordinário para você. E, consequentemente, para os integrantes aí da sua equipe. Me ajudando nessa missão de formar líderes dentro das empresas muito mais capacitados, comprometidos e zero mimizentos. É isso por hoje, galera. Falei pra caramba e eu vejo você até o próximo vídeo. Tchau, tchau!